A parceria com a Banner facilitou muito, porque com essa alta demanda e alta complexidade e variação de produtos, foi muito importante a gente ter um parceiro que dê maleabilidade, optimizar o sistema, e também que traga robustez para confiabilidade num contas a pagar, contas a receber, contabilidade e automações, devido ao volume de transações que a gente tem. Tudo isso ajudou muito a gente a expandir o negócio sem expandir tanto o nosso corpo de colaboradores, né? Olá, me chamo Leandro Nazaré e estamos em mais um episódio do Histórias de Futuro. Quando nós profissionais pensamos em viagens corporativas, a gente vem à imagem basicamente pedir a passagem, esperar o voucher chegar e viajar. A gente não tem noção do que se passa dentro dos bastidores de empresas como essa. E hoje a gente está nesse episódio falando exatamente sobre isso com a Copastur. Eles são especialistas em viagens corporativas, mas também em outros segmentos, offshore, turismo de luxo e outros tipos de eventos ligados a essa questão do corporativo. Hoje a gente está aqui para receber o Rafael Dibbe. O Rafael Dibbe tem conduzido os processos tanto de automação, processos dentro da área de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Rafael. Oi, boa tarde, eu agradeço, Leandro, muito prazer pelo convite aí, de estar junto com vocês essa tarde aí, para a gente falar bastante sobre automação, sobre o mercado de turismo e sobre como a Copastur vem inovando aí com a parceria da Banner em todos esses segmentos que a gente atua, né? E como essa parceria fortalece também na melhoria dos processos, nas automações e nos fluxos que a gente cada vez mais demandam, formas dedicadas de especialismo dentro desses processos, né? Bom, hoje aqui eu cuido da área de automação, processos, né, dentro da área de operações, né. Então, o escopo que a gente atende vai desde o controle da infraestrutura do ERP, quanto atendimento a suporte, tanto N1, N2, né, nível 1, 2, 3 e 4, e também as customizações que a gente tem dentro do ERP, melhorias de processo e tudo que envolve o ERP. E também eu dou suporte à área de credenciais, que está diretamente ligada aos OBTs, e também a conexão de todos os brokers com os OBTs, né? Tanto dos fornecedores como companhias aéreas, quanto como B2B, Omnibus, Localiza, enfim, todos esses consolidadores que cada um tem suas credenciais específicas dentro de cada cliente e dentro dos OBTs. A gente cuida também de todas as integrações dos sistemas Copastur com o ERP, toda a parte de suporte ao financeiro, contábil, né, e suporte também ao cliente ali na parte de relatórios, BI e enfim, tudo que atende ali as demandas específicas de cada cliente, né. Maravilha. Então, tecnologia de ponta a ponta, basicamente na sua gestão, cocriação, atendimento 360. Então, isso faz com que a Copastur se diferencie, né, em experiência, inovação e soluções integradas. Mas isso não é possível sem uma tecnologia robusta na ponta, né? E pandemia para cá, com certeza vocês cresceram muito, eu vi os resultados de crescimento de vocês. Queria que você falasse um pouco disso, né? Como que é segmentar frentes complexas dentro de uma companhia como essa, ou seja, tem offshore, você tem luxo, você tem eventos, ou seja, você tem muita coisa dentro do ambiente de atender o corporativo e ao mesmo tempo crescendo, principalmente nesses últimos 6 anos pós-pandemia, crescendo de uma maneira incrível, né? Fala um pouquinho, né? Como que foi essa decisão estratégia de se preparar na customização e ter um RP robusto para te atender nessa segmentação, mas também nesse crescimento que vocês têm tido nos últimos anos? Sim, a Copastur, né, no início da pandemia, como toda empresa de turismo, teve um choque ali de demanda, né? E os nossos diretores, CEOs, apostaram na contramão do mercado ali
em manter toda a equipe, né? E apostar nesse lado humanizado ali, de focar nas pessoas, né? E não demitir ninguém, não ter nenhum desligamento nesse período. Pelo contrário, expandir a equipe para quando tivesse uma retomada do mercado, a gente está já preparado para assumir essa demanda de todas as empresas que estavam perdendo clientes ali e não estavam conseguindo se manter ali ativas no mercado, né? Isso deu muito certo, então quando o mercado retomou, a gente estava preparado e a gente assumiu muitos clientes novos, né? E também muitos produtos novos. A Copastur foi expandindo com muita força o mercado de energy, ali de offshores, né? O mercado de luxo, que hoje ali dentro do nosso produto chama Goya Travel. A gente tem também um mercado de eventos muito forte, com uma agência que agora chama Aquarela, já tem um ano e pouco, um ano e meio, dedicada, né, a eventos corporativos. Também temos diversos outros produtos, como o One Pass for All, que é ligado à questão de vistos, né? Também temos produtos de lazer para viagens particulares, né? Então a Copastur tem um leque enorme de produtos e agora também vem expandindo os segmentos de serviços de TI com um outro CNPJ, prestando serviços de implantação de OBTs, de serviços tecnológicos e também a parte de facilitador de pagamentos com a nova empresa ali de seguros e de gateway de cobrança, que seria a 8B, que é basicamente uma fintech, né? Dentro de tudo isso, né, a necessidade, principalmente hoje, o Banner atende ali o nosso core, que é a Copastur em si, né, com todos esses produtos ligados ao turismo, e a parceria com a Banner facilitou muito, porque com essa alta demanda e alta complexidade e variação de produtos, foi muito importante a gente ter um parceiro que dê maleabilidade, otimizar o sistema, e também que traga robustez para confiabilidade num contas a pagar, contas a receber, contabilidade e automações, devido ao volume de transações que a gente tem. É muito importante a questão das remessas de cobrança automatizada, remessas de pagamento automatizado, baixas automatizadas. Tudo isso ajudou muito a gente a expandir o negócio sem expandir tanto o nosso corpo de colaboradores, né, que ampliaria muito o custo, inviabilizando todos esses produtos, né. Acho que isso foi um principal aí da parceria com a Banner nesse período, né. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia de integração, né, que eu acho que um dos seus maiores desafios em termos de automação, processos e a chegada dos dados, dos analytics e da IA que você comentou no início, está ligado a um hub de integração, né? Como trabalhar isso, como as APIs têm que estar prontas, como a cultura de dados, né? Seja Data Warehouse, seja Data Lake, tem que estar fundamentado, como consumir isso de uma maneira transparente para que não haja contestação desse dado, né? Eu lembro que no passado, quando a gente tinha muitas planilhas e tinha reuniões gerenciais, a primeira pergunta que desmoronava o dado porque ele não estava certo, acabava a reunião ali, né? Então fala um pouquinho para a gente como é ter um RP e essa cultura de dados integrados que te dá essa tranquilidade de trabalhar a jornada de cliente, mas também, principalmente, seus clientes externos, né? Que estão discutindo vendas, estão discutindo faturamento, estão discutindo tributação, ou seja, como que atender esse cliente interno, principalmente para dentro da companhia, trazendo robustez a partir da gestão de dados e analytics. Bom, hoje, na nossa infraestrutura, né, a gente tem diversos canais de entrada do dado no sistema, né, inúmeros, né, eu acredito que a gente tem uns 15 OBTs hoje, que são sistemas ali de criação da reserva, onde o cliente compra diretamente ali, ou faz a solicitação offline ou online, né? E faz as cotações, vê os voos, os hotéis e tudo isso. E a gente tem também sistemas internos que se comunicam com o RP, né? Hoje, dentro da Copastur, a gente tem uma plataforma que a gente denominou Smart Operations. Então, toda a nossa operação está dentro do Smart Operations.
E ali a gente tem o wallet, a gente tem gateways de cobrança, a gente tem, enfim, um universo de funcionalidades para a nossa operação atuar. E isso tem que se comunicar de forma rápida, porque dentro do turismo a gente está sempre correndo contra o tempo. Uma venda integrada, depois de 1 ou 2 dias, ela já está conciliada no BSP, um aéreo já está conciliado, ou já tem uma cobrança de comissão vinculada, ou já tem uma fatura conciliada, ou um cartão de crédito conciliado, que engessa a venda e não permite que ela seja mais alterada. Então, desde que ela entra no sistema, é uma corrida para deixar ela correta, mediante a tudo que pode ser alterado naquele meio tempo entre o que foi gerado lá na venda no ABT e o que aconteceu posteriormente na cobrança. Por exemplo, um cartão que foi cancelado e a venda que era originalmente a cobrança via cartão passou a ser faturada, e esses tipos de coisas acontecem e a gente tem que agir rápido nessas integrações. E hoje o Banner ele atua verdadeiramente como um hub de integrações, e ele tem uma particularidade muito específica que permite que a Copas Tour tenha praticamente um sistema próprio e não um sistema de mercado. O que é muito legal que o Banner tem essas 2 camadas hoje, que permite que cada empresa, cada cliente da Banner que tenha o sistema possa ter praticamente o sistema próprio dela, né? Então essas 2 camadas funcionam hoje como a camada do produto, né, que é o que é o core do sistema Banner, que está dentro do código fechado, um código fonte fechado ali, que qualquer alteração dentro desse código depende da Banner para ser alterado, ali abrir uma solicitação de orçamento com eles. E tem também uma camada do cliente que permite que a gente customize com macros, com automações próprias, para integração de produtos nossos, internos, e rotinas nossas próprias que unicamente a Copas Tour teria, né? Então isso traz uma exclusividade do nosso sistema que difere do banner nosso de qualquer outro banner de agências do mercado, né? E isso é uma facilidade que permite a Copas Tour atender todo esse leque de produtos de segmentos de negócio que a gente atende, né? Hoje, dentro da nossa equipe de comissões, a gente tem aproximadamente 10 colaboradores, né? E o volume que eles atendem hoje ali de vendas, 70% dessas vendas estão fora do B2B. Então, 10 pessoas ali, 9 pessoas, né? Porque uma é dedicada ali a atender o processo do checkout, mas eu vou explicar um pouco melhor. Então, 9 pessoas atendem 70% e uns 30% está exclusivamente automatizado por esse processo do split de pagamentos, né? Então, hoje a B2B ela faz a captação de tudo que é vendido via B2B, que é 100% cartão de crédito ali. Ele faz a captação e a cobrança dessas comissões com os nossos fornecedores, né? A grande maioria é hotel. E isso integra com o Banner, cria a gente chama pós-paga, né? Então ele aglutina diversas vendas de determinado hotel, criando uma única cobrança, né? Dentro disso, a gente tem um recebimento diário dessas comissões via B2B e a geração dessas cartas diárias. E todo final do mês a gente recebe um payload também, tudo integrado com o que foi emitido de cada um desses fornecedores, única desse volume de vendas de comissões do mês, e disponibiliza essa nota fiscal via integração também lá no portal do B2B para o fornecedor poder baixar lá a nota fiscal e ter acesso a ela. Após isso, em cada geração dessas cartas, a gente também recebe a confirmação do recebimento e baixa automaticamente. Então, 95% desse processo automatizado, e essa uma pessoa que eu falei que é dedicada ali é para tratar os 5% de falhas que possivelmente acontecem nesse processo, que é natural, né? Mas 95% do volume acontece fluidamente, sem falhas. E pensando numa equipe de 10 pessoas aí, isso reduz praticamente 5 pessoas ali na área, né? E de forma eterna, né? Basicamente. E esse processo funciona continuamente, dia e noite, 24 horas por dia, né? E é um ganho grande de produtividade aí para a área. E principalmente, né, o grande desafio que empresas de tecnologia de vários setores têm é como fazer o reskilling de profissionais, deixando atividades puramente de back-office, que parecia não fazer sentido o humano estar trabalhando, para que as automações, a inteligência artificial agora chegando, possa tomar conta daquilo que não é
humanas. Inclusive, essa pessoa que cuida desse processo, ela está até se especializando mais em analisar log da integração do que montar cartas de comissões e enviar e-mails de cobrança para os fornecedores, que é o que ela fazia antes, né? Então, ela está tendo um ganho de capacitação para poder atender esse processo. E continuando com ela, é possível que isso aí cresça exponencialmente e sem aumentar a quantidade de pessoas que tenham que atender ali, porque isso aí, como é 100% automatizado, pode aumentar ad eterno sem a necessidade de ter mais pessoas ali para atender esse fluxo, né? Bom, a inteligência artificial acho que será um dos principais aceleradores aí do mercado, né? Tanto em experiência com o cliente, quanto em produtividade para as empresas que estão com foco nisso, né? E hoje a Copastur realmente está na vanguarda desse tema. A gente está com uma visão até nova no mercado, que a gente chama de IA First, né? Então sempre que a gente pensa numa melhoria, numa automação, a gente sempre pensa antes como a gente pode fazer isso com o IA. Mas antes de pensar na IA, a gente tem que pensar no processo. O processo tem que estar muito bem desenhado, porque você automatizar um processo ruim não é uma boa ideia, né? Você vai acabar ele não tem uma vida útil longa, ele acaba custando caro, e a IA hoje consome tokens, como a gente sabe, consome recursos computacionais que são caros. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com expertise e saber o ideal de onde aplicar a inteligência artificial hoje, né? A gente está com uma estrutura hoje na Copastur, um comitê de IA First, né? E esse comitê ele foi escolhido colaboradores que a gente chama de champions. Então foram escolhidos colaboradores de várias áreas específicas, de todas as áreas na verdade, mas pessoas específicas de todas as áreas que formam esse comitê. E estamos trabalhando em conjunto, trocando ideias e aprendendo a criar agentes junto, não só a IA, mas usando a ferramenta, usando a automação, que são os gatilhos para esses agentes, usando as APIs para a integração e usando as LLMs que facilitam a operação dessas ferramentas, do consumo dessas APIs, criando soluções automatizadas com múltiplos agentes, né, para criar processos, criar soluções, criar sistemas. Então, a ideia hoje da Copastur está bem voltada a otimizar processos, redução de custos operacionais e melhorar a produtividade no geral da empresa usando ferramentas de IA, né? A gente sabe também que isso é um investimento alto nesse início, mas que quem estiver na vanguarda disso e der o pontapé inicial, eu acho que vai se destacar no médio e longo prazo aí no mercado, né? E conseguir trazer soluções inovadoras referente a esse tema. Eu acho que hoje o que diferencia, né, um RPA de um agente integrado seria a tomada de decisão mesmo. Ele auxilia na tomada de decisão. Um RPA geralmente tem inputs fixos e outputs fixos, né? Então, uma automação que sempre vai receber o dado daquela forma e entregar daquela forma. Trabalhar o dado e entregar daquela forma na saída. A LM já pode ter uma variação no input, na entrada ali, ela tomar uma decisão de qual é o melhor caminho dentro do fluxo para seguir e decidir o melhor caminho e ter esse output. Claro que antes de a gente simplesmente colocar isso em produção, tem que passar por muitas validações e o gargalo muda um pouco do código, porque antes a gente tinha um gargalo de codar, né, de criar muitas linhas de código, muitos desenvolvedores trabalhando, codando, e hoje eu acho que o foco e o gargalo passa a ser a revisão do código, né? Qualquer coisa que você pede para uma LLM ali, ela cria códigos enormes e o trabalho é validar tudo isso aí que ela construiu e entender o que ela construiu, porque depois vai precisar ter manutenção, e a manutenção disso, se for exclusivamente dela e você não entendeu o que ela construiu ali detalhadamente, pode ter riscos, né? E também a questão do LGPD, né, que a gente tem que estar sempre atento à questão da segurança da informação. Então a gente tem que criar guardrails necessários ali, porque muitas vezes o LLM ali, ele dá uma pirada, né, ele cria dados fictícios,
se ele não bate se ele está consumindo alguma API ou algum dado que ele espera receber e ele não recebe, ele pode simplesmente criar um dado, gerar um dado só para atender aquela demanda que não é um dado real, né? Então, tudo isso, antes de ser validado e colocado em produção para coisas que vai refletir diretamente no nosso cliente, a gente tem que ter muita segurança e validar muito para ter certeza que isso vai trazer ganhos, né? Mas ganhos com segurança tanto para a gente quanto para o cliente, né? Excelente, eu acho que é um case incrível e tem a ver com esse movimento de cocriação, né? Se você não tiver um parceiro que esteja disposto a co-criar com você aquela mudança significativa que você quer fazer, seja no código, daquela dor específica que o seu setor tem, você fica amarrado a esse modelo mental tradicional de sistemas fechados, né? E a Banner, ela tem esse tipo de comportamento, né? Ela cocria muito com seus clientes e a partir dessa cocriação ela pode fazer um movimento de depois levar para o setor de turismo como um todo, que ela já atende, ou para todos os clientes como um todo, né? Isso acaba fazendo com que o produto ele seja evoluído e construído com a visão de quem usa, né? Que é o caso lá do Dib dentro da Copastur, que tem feito essa mudança para o setor de vocês. Fala um pouquinho disso, como que é essa parceria de cocriação, como que você entende essa integração, ó, você fala o desafio, fala a dor e o parceiro já vem com essa abertura de cocriação e de resolver o problema, mas quem sabe mudar o sistema para todo. Com certeza, não, eu acho que é muito legal a criação com a Banner, né? É uma vantagem mútua aí, tanto para o cliente quanto para o próprio RP, né? Tanto é que geralmente os custos são divididos aí, tanto para o cliente quanto para a Banner, né? Então, por exemplo, se é um orçamento aí de 200 horas, cada um arca com vida que segue, e aí se essa solução traz muitos ganhos ali para o próprio produto da Banner, depois ela pode incorporar isso no produto e até oferecer isso para outros clientes dela realmente. E muitos a gente fez dessa forma, né, nos últimos anos com a Banner, e até posso citar um case de sucesso aí que foi o editar vendas ali. Então, até eu estava comentando com você dessa dificuldade de correr contra o tempo ali, né, da gente ter que reenviar uma venda ao sistema rapidamente ou reintegrar uma venda para ajustar alguma coisa nela. E muitas dessas possibilidades que eram impeditivos era, por exemplo, a gente tem uma venda que já está com uma conferência do contas a pagar, mas a gente queria alterar o cliente. E isso nada impede eu estar conferido o a pagar com alterar um cliente. Alterar um cliente que eu digo assim, foi gerado por uma filial, mas o cliente queria pagar com outra filial dele, né? E isso é até corriqueiro, pode acontecer, e para não ter que desconciliar esse pedido, e às vezes para desconciliar esse pedido, não impacta só aquela venda em si, porque como a conferência é por fornecedor, às vezes dentro daquela cobrança daquele hotel que a gente conferiu aquela venda, tem 500 vendas de outros clientes, que o hotel mandou uma cobrança única para a Copastur de 500 vendas de vários clientes. Então a gente teria que, essas outras vendas, às vezes o cliente já pagou, e aí isso era uma dificuldade enorme. Então esse editar pagamento e editar recebimento, a gente criou mecanismos ali para poder editar uma perna da venda, ou contas a pagar, ou contas a receber, desde que criando os guarda-reios necessários para que isso não tirasse ali as constraints, que são as seguranças ali do fluxo da regra de negócio, né? E isso trouxe um enorme ganho ali de produtividade para a área ali, para as alterações que a gente precisa fazer em algum pedido ou outro, sem ter que desfazer enormes quantidades de trabalho e ter um retrabalho enorme depois, né? Então, esse tipo de parceria traz muito ganho para ambas as empresas e, como você diz, para o mercado de turismo como um todo, né? Porque esse pensamento de quem está usando ali o sistema e enxerga a necessidade, muitas vezes a Banner não tem, porque ela também atende outros segmentos, jurídico, enfim, a parte de hospitalar, eles têm diversas coisas para pensar e às vezes não tem tanto o conhecimento do negócio específico do turismo quanto a gente que está ali com a mão na massa, né? Eles conhecem muito bem de sistemas, mas a parte do segmento de turismo
a própria Copastur e a gente ali, que é especialista, às vezes conhece um pouco mais as dores ali, né? Se puder falar um pouquinho disso, né? Como que é continuar escolhendo um parceiro como a Benner para evoluir no futuro e principalmente os desafios que toda TI tem, né? Uma vez que a infraestrutura está robusta, que os sistemas estão robustos, hoje a gente tem um grande desafio da cibersegurança. Eu acho que isso é sempre uma corrida de ratos, né? A gente está sempre correndo atrás ali para melhorar a segurança, né? E também quem está tentando fazer ataques está sempre também tentando se especializar nesses ataques, né? E isso é uma corrida constante. A segurança nunca pode parar de trabalhar e tentar se aperfeiçoar para proteger os sistemas e proteger nossos clientes, nossos dados. Tem sido colaborativa em relação a isso, como em todos os outros temas que a gente falou, e ela traz uma flexibilidade, uma capacidade de evolução contínua, né? E acompanha a evolução que a gente exige, né? Porque a Copastur também muda muito rápido. Até a gente tem um lema ali da nossa missão, que é destruir a nossa própria empresa, né? Destruir a empresa que a nova empresa vai destruir a que a gente tem hoje, né? Então é isso, a gente está sempre se reinventando e mudando, o mercado é muito dinâmico e muda muito rápido, e a gente precisa de parceiros com essa robustez e com essa maleabilidade para atender todas as exigências do mercado, e a Benner oferece essa base tecnológica necessária para atender a gente aí, como vem atendendo nos últimos 16 anos e para seguir atendendo nos próximos anos aí. O caso de sucesso compartilhado nesse episódio da Copastur com a Benner mostra que o futuro não é algo que simplesmente acontece, ele é construído a 4 mãos. A gente falou muito de cocriação nesse episódio, alinhando sempre a visão ambiciosa do negócio, a robustez tecnológica que a Benner tem e como tornar processos, autonomia, automação e principalmente a tomada de decisão rumo a esse novo futuro que permite o crescimento infinito. E a sua empresa está pronta para construir a vanguarda para o futuro? Eu peço para você então seguir esse canal e também as redes sociais da Benner e da Copastur, porque lá a gente vai falar um pouquinho de mais histórias como essa.